E nós vamos regulamentar, porque é preciso regulamentar, porque é preciso criar o mínimo de comportamento, o mínimo de procedimento no funcionamento de uma rede digital que fala com crianças, que fala com adultos, que fala com velhos, e que muitas vezes ninguém assume a responsabilidade pelo conteúdo. É importante lembrar que aqui no Brasil, no mês de junho, a Suprema Corte votou uma decisão em que as empresas da plataforma são responsáveis pelo conteúdo. Portanto, se tiver alguma coisa grave, é ela que assume a responsabilidade. E nós estamos regulamentando. E qual é a novidade? A novidade é que isso já está há 2 meses na Casa Civil, discutindo com vários ministros, porque tem divergência, sabe? E essas coisas da manhã, às 3 horas da tarde, estará na minha mesa para dirimir as divergências existentes entre os ministros e mandar isso para o Congresso Nacional para ser regulamentado. Sobre a regulamentação das uma redes, proposta amanhã. De regulamentação. Veja, é preciso que a gente... O que é que tem lá que... Deixa eu lhe falar uma coisa. O que não dá para abrir mão é você não garantir tranquilidade às crianças e adolescentes desse país que podem ser vítimas de bullying, de ataques, de pedofilia, como nós vemos na denúncia do rapaz. Agora, é importante lembrar, o Reinaldo, que quando eu voltei da China, a Janja foi vítima de críticas porque ela tinha conversado com o Xi Jinping. E você sabe qual foi o assunto que a Janja conversou com o Xi Jinping sobre o TikTok? É que eu estava discutindo com ele a necessidade de que alguém do TikTok viesse ao Brasil conversar conosco. E a Janja pediu a palavra, falou comigo e falou para o Xi Jinping sobre o problema e a preocupação dela com crianças e adolescentes. Foi esse o assunto na qual ela foi achincalhada por algumas pessoas e hoje está provado que ela estava certa. Ou seja, você tem crimes cometidos nas redes digitais por plataformas que permitem que pessoas que são pessoas irresponsáveis, verdadeiros assassinos que devem ser julgados e punidos, fazendo pedofilia com criança. Aliás, isso não é possível. Por isso é que nós vamos regulamentar isso. A partir de amanhã, a gente vai ter o texto final aprovado pelo presidente da República e mandado para ser, aprovado no Congresso Nacional. Já tem um corte aí, hein, para todo mundo da imprensa. Amanhã tem o texto da regulamentação das redes. Eu quero um parênteses muito rápido, porque não quero me perder nisso e quero voltar à questão da pedofilia depois dessa denúncia absurda, essa coisa que nós vimos, abjeta. Houve ou não houve algum mal-estar com a dona Janja e o Xi Jinping? Isso foi tudo conversa fiada? Só houve na boca de quem interpretou que fosse assim. Não houve isso. Ou seja, então eu estava sentado, o Xi Jinping e a esposa dele na frente, eu e a Janja na frente. Eu estava falando da questão das empresas digitais e a Janja pediu para mim para falar. E eu, como bom marido, autorizei a Janja a falar para o Xi Jinping e ela falou aquilo que ela pensava e aquilo que ela vem falando. Eu tenho ouvido várias conversas da Janja com telefone, com mães que colocam as suas filhas na rede digital, que fica fazendo propaganda da filha, para tomar cuidado, porque o algoritmo dessa criança pode ser utilizado para alguns pedófilos nesse país. E por isso que nós queremos regular, porque é preciso a gente acabar com a mentira nesse país, com a disfarçatez, com a pregação do ódio, com o estímulo à desavença, quando, na verdade, nós queremos que a internet seja utilizada para aumentar a qualidade política, a qualidade intelectual, do povo brasileiro, para que a gente tenha mais chance de competir a nível internacional e não para disseminar o ódio como está sendo utilizado, inclusive com muitas mentiras. E antes que o presidente seja acusado de machista, que vai começar esse negócio, o presidente deu um risinho quando disse: eu, como bom marido, autorizei a mulher a falar. Era uma ironia, o presidente não pensa exatamente isso. Não, porque vai falar assim: Lula, mais uma vez, tem um ataque de machismo. O presidente fez e deu um risinho, porque hoje em dia ironia precisa tomar cuidado, presidente. Não, outro dia eu chamei... Ironia, se fosse verde ironia, a pessoa come pensando que é capim. Então, precisa tomar cuidado. Não, outro dia eu disse que quando nós indicamos a Gleice como ministra, eu disse uma mulher bonita, eu fui execrado por algumas pessoas. Você não pode mais falar bonito, não pode mais falar feio, não pode mais falar nada. Sabia que era ofensa? Presidente, se quiser me chamar de bonito, eu vou dizer, eu vou ficar orgulhoso. O senhor está bonitão também. Obrigado. Tá bonitão, né? Obrigado. Presidente, eu vou voltar à questão da carta aqui do Trump e depois eu quero voltar à questão da pedofilia, porque, afinal de contas, há aqueles que são contra a pedofilia, mas não querem regular as redes. Precisa saber se é uma coisa ou é outra, né? Sem regular. Não querem regular em nome de uma barbaridade chamada liberdade de imprensa. Liberdade de imprensa não é liberdade de expressão, não é você execrar a vida dos outros, não é você mentir, não é você fazer provocação ou você fazer, propaganda do ódio. Liberdade de expressão é uma coisa mais sagrada, que eu utilizo isso desde que aprendi a falar e que tenho defendido isso em todos os lugares do mundo que eu discuto sobre comunicação. Eu sei o que é liberdade de expressão, porque já fui vítima da falta dela e já fui beneficiado por ela também.
porque eu sou presidente da República graças à liberdade de expressão, que mesmo falando mal, falavam de mim. Isso. E aí eu fiquei conhecido. Foi assim que eu perdi 3 eleições e foi assim que eu já ganhei 3 eleições. Lembrando, depois dessa denúncia do Felca, que se o Congresso estabelecer limites, regulação para as redes, vai ser em razão da votação do Supremo também. Porque tivesse triunfado o voto de 2 ministros, não vai entrar no mérito, mas tivesse triunfado de que as redes podem tudo, portanto o Congresso não poderia nem regular. Né? Isso o Congresso As redes só podem tudo para quem está de má fé. Se a pessoa está de boa fé, as pessoas sabem que para a existência da democracia é preciso ter regulação do comportamento de todos nós, senão a sociedade vira uma torre de Babel. Então é importante que haja uma regulação que tenha parâmetros. O crime que é crime na vida, sabe, nossa normal, tem que ser crime na vida digital. Não tem por que não ser diferente. Não tem por que as pessoas não respeitarem isso. Agora, quem quer que não haja regulação são as pessoas que estão ganhando muito dinheiro com isso, porque tem gente que fala que é empresário e ganha muito dinheiro com a divulgação de quadros, sabe, de pedofilia com criança, com ódio das pessoas. Sim. Então, nós vamos regular. Eu, inclusive, disse na minha resposta ao presidente Trump que aqui no Brasil, toda e qualquer empresa estrangeira que estiver no solo brasileiro e que quiser entrar na nossa comunicação tem que ser regulada da mesma forma que fosse uma empresa brasileira. Isso. Tem um jeito de não ser regulada, não venha para o Brasil. Isso. Se vier, vai ser regulada. E eu, o senhor, vivemos um regime, eu era lá do Santo André, um grupinho trotskista, que enchia o seu saco quando o senhor era sindicalista, né? E era um regime que tinha vale tudo, tudo podia, para quem era da ditadura. Para quem não era da ditadura, quase nada podia. Né? A democracia onde nem tudo pode. Você sabe o que eu falo, Reinaldo? Eu falo sempre o seguinte, então, toda vez que você encontra um ser humano, qualquer, homem ou mulher, que ele quer fazer uma regulação de alguma coisa que interessa só a ele, você pode ficar certo que está nascendo um ditador. Sem dúvida. Está nascendo um ditador. Porque a regulação boa não é aquela que me interessa, é aquela que interessa ao conjunto da sociedade. Muita gente não queria que a gente proibisse o telefone celular na escola, dizendo que isso seria a liberdade de expressão. O que nós recuperamos nas escolas foi o humanismo. Foi o direito das crianças brincarem, das crianças jogarem bola, das crianças conversarem, que é muito mais saudável do que ficar o dia inteiro em qualquer joguinho, como ficam as crianças hoje. Então, essa é uma coisa, para mim, sagrada.